Olá rapaziada, sejam bem-vindos ao nosso canal, aqui é o professor Laelson. Lembrando que esse canal é um canal misto, nós temos conteúdos jurídicos, conteúdos de física, então a gente vai começar mais uma aula de física hoje. Hoje nós vamos falar de um conteúdo que é muito legal, fácil, tranquilão, que é a parte de termologia. Então nós vamos falar de termologia. Então essa aula de termologia, eu costumo fazer uma aula mais teórica. Essa aula 1, vamos chamar de aula 1, é uma aula introdutória. Então, para a gente introduzir esse conteúdo de termologia, nós vamos precisar conhecer alguns conceitos muito básicos, muito simples. Conceitos que são do nosso cotidiano, mas que a gente às vezes fala um pouco de confusão. E aí, enfim, vocês vão perceber que algumas coisas que a gente fala no dia a dia, elas não necessariamente estão fisicamente corretas, né? A gente fala algumas coisas por uma questão do senso comum, que a gente não vai deixar de falar por conta disso. Mas vocês vão perceber durante a aula que fisicamente não estão com beleza. Eu coloquei aqui no nosso quadro duas definições importantes. São definições que a gente usa no cotidiano, que a gente fala comumente, que é calor, temperatura. É uma linguagem que todas as pessoas usam, é comum, mas nem sempre nós temos o real conhecimento do que seria isso. Então, a temperatura, ou então o cara diz, nossa, hoje eu estou com calor danado. Rapaz, hoje está quente, né? Estou com calor, estou com frio. Fala isso, a temperatura está alta. Não, a gente não fala que a temperatura está alta. A gente fala assim, está quente, está frio. E a gente sempre associa diretamente o conceito de temperatura com a ideia de quente e de frio. Será que isso realmente está correto? Será que eu posso afirmar que a temperatura necessariamente tem a ver com quente, com frio? Então, nós vamos definir alguns conceitos, essa questão de quente e de frio, que nós vamos chamar de sensação térmica. Essa ideia da sensação térmica, ela está relacionada sim com a ideia de temperatura. Porém, gente, os conceitos não são necessariamente iguais. Assim como também, essa coisa do quente e do frio tem a ver com o conceito de calor. Então, nós vamos colocar aqui os conceitos de calor, de temperatura, e a gente vai tentar entender mais ou menos como é isso. Então, beleza. Então, imagine que você está na sua casa e resolveu fazer um café. Você está lá fazendo o seu café, e aí você coloca uma água, bota água. A gente não bota água no fogo, né? A gente não vai apagar o fogo. Você bota água num recipiente e coloca o recipiente no fogo, na chama do fogão. Beleza. Então, isso é um procedimento comum. Você faz fazer um café, um arroz, feijão, qualquer comida. Então, isso é normal. Só que nesse procedimento, nesse simples ato de fazer um café, de botar uma água para fazer um café, a gente está trabalhando com isso aqui. Então, a gente trabalha com vários conceitos nisso aí. Um exemplo muito bobo, muito simples, você trabalha com vários exemplos. Então, imagine que você colocou a água e a pessoa que está fazendo o café não é uma pessoa muito higiênica e ela simplesmente, de vez em quando, ela coloca o dedo para testar se a água está quente ou está fria. Então, gente, percebam, o que é que está acontecendo ali? Para que a gente precisa da chama? O que é que difere? O que é que faz? Por que eu tenho que usar normalmente nós utilizamos um recipiente de alumínio? Por que eu não uso um recipiente de porcelana ou, sei lá, alguma coisa mais isolante? Olha o termo que nós utilizamos. Falei sem querer no termo isolante. E quando eu falo do termo isolante, eu estou impedindo a passagem de alguma coisa. Então, gente, olha só. O que nós estamos falando aqui é de alguns conceitos. Passagem de alguma coisa, para ver se está quente ou está fria. A água, ela estava inicialmente com a temperatura ambiente, essa temperatura vai mudar. Então, nós estamos falando aí nada mais, nada menos do que sensação térmica, estamos falando de temperatura e estamos falando de calor. Por isso que eu preciso entender esses conceitos para iniciar, para a gente trabalhar com a parte de termologia, inclusive chegarmos à termodinâmica. Essa parte de termologia, provavelmente nós teremos umas 5 aulas, não sei quantas aulas eu vou conseguir dar conta desse conteúdo, mas acho que chega próximo das 10 aulas que a gente vai gravar aqui. Então essa é uma aula só de introdução, a gente vai introduzir esses conceitos. Então vamos lá. Quando a pessoa colocava o dedo na água lá para sentir, ela estava na verdade sentindo
a temperatura da água que estava aumentando. Então, ela poderia, ao invés do dedo, colocar um termômetro. O termômetro, eu vou falar mais para frente, é um equipamento que todo mundo conhece, que a gente utiliza para medir a temperatura. Então, isso é um dispositivo, é um equipamento familiar a todo mundo. Mas beleza. E observe, quando você consegue ver isso de maneira simples. Quando a água chega a uma certa temperatura, você percebe que ela ganha uma certa agitação. Ela está agitando, ela está com uma certa mobilidade. Então, gente, isso aí, quando a gente fala em agitação, quando a gente fala em agitação molecular, agitação térmica, eu estou falando aí de um conceito, que é o conceito de temperatura. Quando nós falarmos em temperatura, eu vou pensar na medida dessa agitação, na medida do grau de agitação térmica das moléculas de um sistema, de um corpo. Nós sabemos, não precisa ser físico, não precisa ser químico, não precisa ser da área da ciência, nós sabemos que quando a gente fala nos corpos sólidos, líquidos, gasosos, todos esses corpos são formados por moléculas. Essas moléculas, elas não estão em repouso, elas possuem uma certa agitação e nós vamos falar disso mais para frente. Falar na escala Kelvin, eu vou dizer para vocês que não é conhecido no mundo da física nenhum sistema físico que consiga não ter agitação térmica. A gente vai falar sobre isso. Mas enfim, voltando ao nosso exemplo, o que seria essa agitação térmica? O que seria essa temperatura? Então, quando eu vou aumentando a temperatura da água, que está lá para fazer o café, eu estou aumentando a agitação térmica daquele elemento, a agitação térmica da água. Então, essa medida do grau de agitação é o que nós chamamos de temperatura. Se eu aumento a agitação, eu aumento a temperatura. E a gente vai usar esse mesmo conceito para falar em dilatação térmica. Nós vamos perceber que a dilatação térmica, ela depende da medida. Isso vamos tratar mais para frente. Mas enfim, vem cá, o que isso tem a ver com calor? O que tem a ver com calor? O que seria esse calor então? Normalmente nós dizemos assim: nossa, estou com muito calor. Ah, eu estou com calor. Então, o que seria realmente esse calor? Quando nós falamos do lado da água, eu falei para vocês que eu precisava de um recipiente de alumínio. Eu não posso colocar em qual recipiente qualquer. Nós falamos na questão de isolante. Então, a chama, quando a gente coloca a água lá em contato com a chama, o que é que diferencia? O que é que acontece? O fogo ele tem uma maior temperatura do que a água. E por conta disso, nós teremos a condução de uma certa energia para a água. Que energia é essa? Que vai ser conduzida, que vai ser transferida do fogo para a água, da chama para a água, é justamente o calor. Então, qual seria o conceito de calor? Então, quando nós falarmos em calor, eu vou estar falando de uma energia em trânsito, uma energia em movimento, uma energia que vai estar entrando ou saindo dos corpos. Por isso, gente, nós falamos alguns conceitos equivocados. Eu chego e digo assim: nossa, eu estou com calor. Eu acho que eu lembro que teve uma prova da UFBA, naquelas provas anteriores ao Enem, que tinha uma alternativa assim. Falava que era incorreto, não lembro se era correto ou se era incorreto, afirmar que o corpo tinha ou não calor. Eu não lembro direito da questão. Mas enfim, eu não posso afirmar que eu estou com calor. Calma, a gente fala isso no cotidiano. No senso comum a gente fala muito isso. Você não vai precisar mudar, parar de falar isso. Eu continuo falando. Às vezes eu falo, poxa, eu estou com calor danado. Mas a gente tem que ter consciência que fisicamente isso está errado. Isso está equivocado. Isso não é verdade. Eu não tenho calor armazenado no meu corpo. Eu não tenho calor. Eu não possuo calor. O que nós mantemos no corpo é a temperatura. Então, gente, o calor ele vai ser sempre uma energia trocada, uma energia em trânsito, uma energia em movimento. É uma energia que está sendo perdida ou ganhada pelo corpo. Ou você está perdendo calor ou está ganhando calor. E aí, quando a pessoa toca o dedinho lá na água, ela está também trocando energia com a água. Ela está
buscando saber se a temperatura da água aumentou ou diminuiu. Agora vem cá. Por que acontece essa troca de calor? Por que se eu colocar minha mão lá na água, por um tempo eu vou perceber, vou ter uma sensação de quente. E se nós colocarmos a mão no gelo, numa água gelada, eu vou ter uma sensação de frio. Por que acontece isso? O que gera essa sensação de quente e de frio? O que faz, por exemplo, você está num ambiente, vindo da rua, andando, correndo, não sei, e aí você está com a temperatura do seu corpo elevada, e você chega na sua casa ou em algum ambiente com o ar-condicionado com a temperatura baixa, e você sente muito frio. Você sente muito frio, depois vai diminuindo. Mas você, no início, você sente muito frio. Por que isso? O que ocasiona isso? Por que no tempo de frio a gente coloca roupas grossas? Então, isso tudo, gente, primeiro, parte da definição de calor. Quando nós falarmos em calor, eu estou falando de uma energia que está em movimento, de uma energia que está em trânsito. O corpo está perdendo ou ganhando calor. Então o calor ele não vai estar em repouso, ele não está parado no corpo. Por isso que eu não posso dizer que eu tenho calor. Eu, na verdade, estou ganhando calor ou perdendo calor. E aí vem a ideia da sensação térmica. Quando você chega no ambiente, você veio com a temperatura muito alta, chegou no local com ar-condicionado, temperatura muito baixa, e você começa a entrar em equilíbrio térmico com o meio. Na verdade, o universo ele busca esse equilíbrio. Então o equilíbrio térmico, ele nada mais é do que a tentativa, a busca de você manter as temperaturas iguais. Os corpos com temperaturas diferentes, eles vão trocar calor para atingir uma mesma temperatura, para atingir o equilíbrio térmico. Então, na verdade, quando eu coloco a água em contato com a chama do fogo, eu estou nada mais, nada menos do que tentando entrar em equilíbrio. Só que você não vai conseguir esfriar o fogo, porque você está produzindo energia ali com o combustível, que no caso normalmente é o gás. Então você produziu essa energia, está produzindo energia, está gerando uma temperatura alta, e a troca, o contato com a panela, entenda, o alumínio ele é um condutor térmico, então ele possibilita a passagem do calor da chama para a água. E aí, gente, nessa troca de calor, você faz o quê? A água ganha calor e ela aumenta a sua temperatura. E aí, quando você toca o dedinho lá na água, que já está aumentando a temperatura, que está com a temperatura maior do que a do seu corpo, esse calor, ele flui da água para o seu corpo. E aí você tem uma sensação térmica de quente. Por outro lado, quando eu pego o meu dedo e coloco no gelo, eu estou perdendo calor para o gelo. Aí nós temos uma sensação térmica de frio. Então observe, com a ideia de quente e de frio, ela necessariamente não tem a ver com a temperatura, ela tem a ver com a forma que você está ganhando. Pessoal, quando nós falarmos em calor, eu já sei que é uma energia em trânsito, eu já sei que o corpo está ganhando ou perdendo calor, e esse calor, ele vai existir, esse trânsito, esse transporte de energia, ele normalmente vai existir por conta de uma diferença de temperatura. Então, os corpos com temperaturas diferentes, buscando um equilíbrio térmico, na busca desse equilíbrio térmico, eles trocam calor para tentar chegar a uma mesma temperatura. Vou dar um exemplo. Quando você está com febre, ou seu filho, ou sua mãe, ou alguém, ou você pega o termômetro, coloca nas axilas para você e deixa um tempinho lá. Para quê? Para que haja uma troca de calor entre você e o termômetro e atinjam vocês dois a mesma temperatura, ou seja, um equilíbrio térmico. E aí o termômetro vai ficar com a temperatura do seu corpo e você consegue ver isso aí, medir isso aí. Então, nós já entendemos mais ou menos qual é a definição de temperatura e de calor. Nós vamos colocar aqui no quadro e você temos a definição de temperatura e de calor. Eu coloquei aqui para vocês, meus alunos aí olharem em casa, copiarem aí direitinho, né? Já que muitos alunos vão usar essas aulas. Então assim, ó, temperatura, a medida do grau de agitação térmica das moléculas de um sistema. A gente coloca a agitação térmica, que o conceito é um pouco mais complexo, mas simplificando de maneira mais acessível a vocês, é a medida do grau de agitação térmica das moléculas do sistema. Se eu aumento essa agitação térmica, eu aumento a temperatura. Se eu diminuo a agitação térmica, eu diminuo a temperatura. E calor
calor é uma energia em trânsito, uma energia em movimento, trocada entre dois ou mais sistemas, lembrando que eles estão buscando o equilíbrio térmico. Beleza, então, na busca desse equilíbrio térmico, os corpos trocam calor e essa troca de calor, essa troca de energia é o que nós chamamos de calor. Daí a ideia de ser errado falar que um corpo contém calor ou tem calor, porque na verdade o corpo está ganhando ou perdendo calor. E aí, lembrando de um conceito que nós falamos mais cedo, falamos anteriormente, que é a questão da sensação térmica. A sensação térmica é por conta você está ganhando calor ou você está perdendo calor, e isso gera uma sensação térmica de frio ou de quente. Por isso, quando a gente chega no ambiente com o ar-condicionado ligado, seu corpo está com a temperatura mais alta, então os corpos de maior temperatura tendem a perder calor para os de menor temperatura. Vamos falar isso lá em termodinâmica, segundo a lei da termodinâmica. Então, espontaneamente, os corpos de maior temperatura perdem calor para o de menor temperatura. Estou falando já de forma termodinâmica, mas isso é para frente. Por isso, gente, quando você chegou no ambiente com maior temperatura, o que aconteceu? Você começou a perder calor, porque a temperatura do seu corpo está maior do que o ambiente que tem o ar-condicionado. E aí, na busca desse equilíbrio, você começa a sentir muito frio. Observe, depois de um certo tempo, você não sente mais tanto frio, porque a temperatura do seu corpo dá uma diminuída. Quando essa temperatura diminui, você já não perde calor mais tão rapidamente. Por isso que eu digo, a ideia de quente e de frio não tem a ver necessariamente com temperatura, tem a ver com a forma como você está perdendo ou ganhando calor. Então, se eu perco calor muito rapidamente, lógico, eu vou sentir muito frio. Se eu ganho calor muito rapidamente, eu vou sentir muito quente. É o exemplo de você botar a mão no fogo. Se você bota a mão no fogo, você recebe calor muito rapidamente, seus tecidos não suportam, e aí você tem lesões e você se sente muito quente. Beleza. Então, essa é a ideia da sensação térmica. Valeu, rapaziada. Então, essa foi a nossa aula introdutória. A gente definiu aqui os conceitos de temperatura e calor. Falamos da ideia de sensação térmica, tentamos entender um pouquinho que no nosso cotidiano a gente fala de maneira equivocada que a gente está com calor. Enfim, você não vai mudar a forma de falar, porém vai ter conhecimento, você vai entender. A gente às vezes fala as coisas, mas, por exemplo, eu chego e digo, nossa, o sol está quente. Velho, você não é doido, o sol vai estar sempre quente, o sol não vai estar frio nunca. Agora tem dias que ele está mais exposto para a gente, e por estar mais exposto, eu acho que ele está mais quente, mas ele está com a mesma temperatura lá. Então, são coisas que nós falamos, mas eu, por exemplo, eu falo isso, lógico, você fala com certa consciência, eu falo, mas eu sei que fisicamente isso não está correto. Beleza? Então, galerinha, muito obrigado aí, valeu, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu like lá, faça seu comentário da aula. É isso aí, pessoal. Forte abraço para vocês.